TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. Santos é uma das cidades com alto índice de idosos do país e já vacinou 12% da população. Essa taxa é o triplo da média nacional, que é de 4%, e mais que o dobro da estadual, que é de 5,4%. Desde o início da vacinação, mais de 63.500 doses da vacina já foram aplicadas na população e desses 4% já receberam a segunda dose. O município tem mais de 433 mil habitantes, sendo que mais de 20% tem idade acima de 60 anos. Resumindo a história, a cidade de Santos tem um número considerável de idosos, portanto recebeu muitas doses para vacinar essa faixa etária. E tem feito direitinho o dever de casa, treinando 200 profissionais para imunizar a população, o que fez com que Santos vacinasse o triplo da média nacional. Já vacinamos cerca de 66 mil pessoas. Santos é uma das cidades que está se destacando no processo de vacinação. Queremos cada vez melhorar e contamos com todos vocês. A vacinação está indo bem, mas ainda é insuficiente. Precisamos que todos usem máscaras, usem álcool gel, lavem as mãos e principalmente evitem aglomerações. E o impasse na educação continua. A juíza Simone Gomes Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública, determinou que está proibida a convocação de professores para atividades presenciais em escolas públicas e privadas nas cidades que estejam nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus. Como todo o estado está na fase vermelha, a decisão atinge todas as cidades de São Paulo. Embora ainda caiba recurso, a medida agradou a Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Em ação impetrada pela FEPESP, a POSP, a FUSE, a PASE, o DEMO e CPP, a juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública, doutora Simone Casoretti, decidiu pela preservação da vida. A decisão da doutora Simone proíbe que educadores e educadoras sejam convocados a atividades presenciais nas escolas. No caso dos estabelecimentos particulares de ensino básico, estão abrangidos e protegidos por essa decisão todos os educadores e educadoras representados pelos sindicatos integrantes da FEPESP. Somos 25 sindicatos em todo o estado de São Paulo, que representamos mais de 80% dos educadores e educadoras do estado. A sentença tem validade imediata. Em tese, isso significa que a partir de hoje as aulas presenciais ficam suspensas no estado. No entanto, na prática, isso ainda não aconteceu. Em nota, o governo estadual informou que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo ainda não foi intimada e que, tão logo ocorra a intimação, analisará o conteúdo para a adoção de medidas cabíveis. Já a Secretaria de Educação informa que as atividades presenciais nas escolas de toda a rede estadual estão mantidas e seguem cumprindo os protocolos estabelecidos de acordo com as normas e fases do Plano São Paulo. Sobre a presença dos professores nas aulas presenciais, cada cidade tem um posicionamento. São Vicente, Cubatão e Itanhaém seguem somente com aulas remotas, portanto, nada muda no sistema de ensino. Peruíbe se reúne agora para decidir sobre a permanência das aulas presenciais. Mongaguá e Bertioga decidiram suspender as aulas presenciais a partir de hoje, ficando somente no ensino remoto. Praia Grande disse que tomou ciência da decisão do tribunal e está avaliando as medidas necessárias. Em Santos, as aulas seguem normalmente em esquema híbrido, conforme o Plano São Paulo. A Secretaria de Educação informa que aguarda a notificação do governo do estado sobre a decisão judicial. Guarujá disse que até o momento não foi notificado oficialmente sobre a decisão e também informou que a partir da próxima segunda-feira, professores e demais educadores vão passar por capacitação online. Por isso, as aulas presenciais na rede municipal de ensino vão estar suspensas temporariamente.
Por meio de nota, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo informa que espera o cumprimento da sentença por parte das prefeituras, secretarias municipais de educação e diretorias de ensino da Baixada Santista. A entidade diz ainda que, em sua sentença, a juíza reconhece a competência dos sindicatos e demonstra que o governo estadual descumpre decreto editado por ele mesmo. Já o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo garantiu que as aulas presenciais nas escolas particulares continuam normalmente até determinação contrária do governo do Estado. A posição do CESP diante da ameaça de greve feita pelo Sindicato dos Professores é muito clara. Nós sabemos da situação real da pandemia, é um momento realmente muito grave, mas está mais do que provado que o melhor lugar que tem para a criança ficar é na escola. Então nós vamos atender as crianças que realmente precisam da educação, que são crianças de 0 até 8 anos, essa é a nossa orientação, e aqueles que o pai tem que deixar a criança em algum lugar para trabalhar. Se a escola não estiver aberta, vai acabar deixando aí numa dessas tomadoras de conta de crianças, sem nenhuma capacidade pedagógica e muito menos sanitária. Tenente Coimbra entra na Justiça e pede anulação da fase vermelha em toda a Baixada Santista. Segundo o deputado estadual, a classificação não cumpriu com os critérios estabelecidos pelo próprio Plano São Paulo, que determina que pode funcionar de acordo com os indicadores de saúde de cada região, como o número de óbitos, internações e a taxa de ocupação nas UTIs. Pelos dados do Departamento Regional de Saúde da Baixada Santista, a região possui taxa de ocupação de 58,2% em leitos de UTI Covid, o que a colocaria na fase amarela, que é mais flexível para o comércio. Essa é a nossa luta, para que o Plano São Paulo seja seguido. A gente tem uma taxa de disponibilidade de leitos de por volta de 50%. Temos mais leitos de UTI Covid disponíveis do que leitos de UTI convencional. E ainda, no comparativo da primeira onda, deixamos mais 20 leitos, pois estavam ociosos. Então, estamos fazendo uma força nesse sentido, entendemos sim que tem regiões do estado que devem estar na fase vermelha por conta da baixa disponibilidade de leitos e os altos índices, mas não a Baixada Santista. Temos a esperança que essa liminar seja apreciada o quanto antes, para que os comércios, com todos os cuidados e todas as precauções, possam abrir e barrar, ou pelo menos diminuir, essa quantidade gigantesca de desemprego, de demissão, que acaba sendo uma grande bola de neve. São Vicente é a primeira cidade da Baixada Santista a aprovar uma lei para a compra de vacinas por meio de consórcio de municípios. A norma foi aprovada ontem por unanimidade pelos vereadores da cidade. A lei já foi sancionada pelo prefeito Caio Amado. Vale lembrar que o município possui problemas financeiros e, por isso, vai depender de emendas parlamentares para adquirir os imunizantes. E uma boa notícia para quem busca capacitação profissional. A cidade de Santos abre hoje 2.000 vagas em cursos nas áreas de técnica de vendas e organização de eventos com bolsa auxílio de R$ 300 por 3 meses. Para participar é necessário ter mais de 16 anos, morar em Santos e estar à procura de emprego. As aulas começam no dia 5 de abril com carga horária de 30 horas. Para ter direito à bolsa auxílio é preciso ter 70% de comparecimento ou acesso online e aproveitamento mínimo de 60% no curso. As inscrições acontecem até o dia 22 de março e devem ser feitas pelo site santos.sp.gov.br/Capacita Santos. A seguir, violência contra a mulher é o tema que vamos debater com Isabela Castro de Castro depois do intervalo. Até já. Você pode ajudar a Fepaz comprando o Hipercap e recebendo prêmio de resgate. Ô, amigão, tem como arrumar o meu pneu? Tem, acho que R$10 não dá. Vixe, mas eu só tenho R$10. O que dá pra fazer então? Com R$10 você compra um IPCAP Litoral, concorre a dinheiro e um Creta, zerinho. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, R$10.000 em cada. E no quarto sorteio, um Creta. É isso mesmo, um Creta 0 km. Hipercap, ajude e concorra. Eu sou o Nelson, essa aqui é a minha família. Credilar apresenta Histórias de uma Vida. Nós morávamos em Itanhaém, daí nós resolvemos vir para Praia Grande para
futuro melhor para minha filha, por questão de desenvolvimento, qualidade de vida. Nós fomos até a Credilar e eles nos deram a oportunidade de dar uma pequena entrada e parcelar o restante. Coisa que outras construtoras não fazem e coube no nosso bolso, no nosso orçamento. Ser importante, fazer a diferença, ajudar a escrever um decisivo capítulo na história de uma vida. Quando eu visitei o decorado, achei maravilhoso. Aí eu falei, é esse mesmo que eu quero. E nós lutamos e conseguimos, graças a Deus estamos morando já no empreendimento. Essa é a Credilar, uma construtora que acredita nas pessoas e nos sonhos de cada um. Eu fiquei muito orgulhosa dos meus pais por eles terem conquistado esse sonho. Credilar, aqui você pode. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão, massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Compromisso Top Car. Confiança, respeito e grandes ofertas. Pneu Aro 13 a partir de R$ 197,90. Aro 14 a partir de R$ 227,90. Aro 15 a partir de R$ 247,90. Amortecedores por apenas R$ 39,90 a unidade. E você paga em até 10 vezes sem juros no cartão. Compromisso Top Car. Top Car, o maior e mais completo da região. Prefeitura de Santos fecha residencial para idosos. O local tinha várias irregularidades. Um residencial para idosos localizado na Ponta da Praia foi intimado pela Prefeitura de Santos a encerrar imediatamente as atividades. A determinação ocorreu após uma força-tarefa formada pelas Secretarias de Saúde e Finanças encontrar diversas irregularidades no local que não possuía alvará de funcionamento. Um dos problemas detectados foi a falta de condições ideais de acessibilidade ao pavimento superior para pessoas com mobilidade reduzida. Os idosos precisavam usar escada que não tinha guarda-corpo. A higiene de todos os cômodos também chamou a atenção dos fiscais. Havia sujeira acumulada, em especial em ventiladores e persianas. Por causa das irregularidades, além do fechamento, o residencial foi multado em R$ 10 mil. Em ação no Porto de Santos, Receita Federal apreende mais de 1 tonelada de cocaína. Uma operação conjunta deflagrada pela Receita Federal e pela Polícia Federal ontem foi concluída com a apreensão de 1.111 quilos de cocaína no Porto de Santos. 7 pessoas foram presas após a ação. O grupo foi detido no momento em que executava o plano de enviar a droga em um contêiner com 26 toneladas de madeira que tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica. Com a quadrilha foram encontradas armas, incluindo fuzil e 2 pistolas, celulares, toucas ninja e alicate para cortar o lacre do container. A Polícia Federal vai dar continuidade às investigações. Praia Grande inaugurou ontem uma unidade de delegacia seccional de Polícia Civil no bairro Oceã. A inauguração contou com a presença virtual do governador. Além da possibilidade de aumento no efetivo da Polícia Civil, a criação da seccional traz a criação de delegacias especializadas, como a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, e a DIZI, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. A nova delegacia fica na Rua Guimarães Rosa. Violência contra a mulher é um tema que precisa ainda ser amplamente debatido. E para falar sobre isso, a gente conversa hoje, então, com a advogada, diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Núcleo Santos, membro da Comissão do Feminismo da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, coordenadora do projeto Posso, Educação de Gênero, promovido pelo Rotary Clube Santos Boqueirão, Isabela de Castro e Castro. Tudo bem, Isabela? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Currículo imenso para a gente falar sobre violência contra a mulher, né? Porque não é uma coisa que você domina da noite para o dia, né? É uma construção ao longo dos anos, a gente vai se envolvendo cada vez mais e realmente, para quem não tem conhecimento, parece que é uma bobagem, mas infelizmente não é uma bobagem e ainda temos muito trabalho pela frente. Falando nesse momento de pandemia, logo no início da pandemia a gente falou, né, sobre essa questão da violência contra a mulher, que os números tinham subido muito. Agora, um ano depois, a gente tem esses novos dados?
O mapa da violência referente a 2020 ainda não está disponível, nós ainda trabalhamos com os números de 2019. Mas o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos divulgou agora no último domingo, dia 7, um levantamento sobre o ano de 2020, no que diz respeito às chamadas. E o Ministério ele disponibiliza 2 linhas de atendimento, que é o 180, que é um canal específico para atendimento da mulher, e 100, que é o canal dos direitos humanos. E, infelizmente, o que eles relataram foi um decréscimo no número de chamadas. Então, em 2019, eles tiveram mais de 4 milhões de chamadas e em 2020, 3 milhões e meio. Então, é uma contradição. Aumentou a violência, mas diminuiu o número de pedido de ajuda. O que a ministra Damares diz é que, infelizmente, com o fechamento das escolas e das creches, nós perdemos o grande canal de denúncia. E essas mulheres que estão sofrendo violência, elas estão trancadas dentro de casa, sem possibilidade de contato exterior e sem ter como denunciar essa violência. É um momento muito delicado que a gente está vivendo, né? A gente acabou de falar no bloco anterior sobre esse impasse em relação às escolas, mas como você bem colocou, as escolas elas eram e são até hoje, né, um canal de denúncia, às vezes de abuso tanto para a criança quanto para a mulher. Hoje se perde muito isso. Como é que está essa realidade e como que a mulher pode pedir ajuda? Então, existem diversos programas, estão fazendo diversas campanhas. Uma campanha, por exemplo, aquela do sinal vermelho, né, da mulher fazer um X vermelho na mão quando vai à farmácia. É uma campanha bem grande de pedido de ajuda e os dados são de que está funcionando muito bem e incrível número de mulheres que têm que recorrer a uma via dessas. Tentar falar ao telefone, pedir essa ajuda diretamente. As pessoas têm, assim, já esse conhecimento, né? Existe, inclusive, no celular, vários canais de vários programas onde você consegue já fazer a denúncia. Por exemplo, num aplicativo do Magazine Luiza, que você está lá disfarçado, você consegue pedir ajuda ali. Então, são inúmeros caminhos. A gente tem ainda mulheres que resistem a esse pedido de ajuda. Como que a gente pode auxiliar essa mulher, então, a que ela tenha coragem? É importante esse estudo do Ministério que saiu agora no domingo. Eles relataram que no estado de São Paulo, um estado rico, onde a gente acha que as pessoas são instruídas, que têm acesso aqui à informação, estão sabendo das coisas, mas 70% das vítimas de feminicídio do ano passado não pediram ajuda. Não havia denúncias, não havia registro de ocorrência naquelas 70 vítimas. Então, muitas vezes, aquela vítima, ela acha que nunca vai acontecer, que não vai ser tão grave, que é da boca para fora, ou não, é só que é um tapinha, não, isso faz parte, ele está nervoso, é o problema da pandemia, a falta de dinheiro. A gente nunca sabe até que ponto vai chegar. Então, é preciso, sim, pedir ajuda, é preciso denunciar. E não escolhe nível social, né, doutora? Não escolhe nível social, nem cultural. Não tem raça, não tem etnia, religião, denuncie. Você nunca sabe se você vai ser a próxima. Ok. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Muito obrigada, é muito bom ter o apoio de vocês. Obrigada. A seguir, sequelas da Covid. Estudo aponta que a pele pode fornecer uma janela visual para a inflamação que pode estar acontecendo em outras partes do corpo. Os detalhes você confere a seguir. Não sai daí. Maple Bear, escola canadense de verdade. Anunciar na TV é a forma mais rápida de falar para muita gente em um curto espaço de tempo. E você sabia que a TV Tati Band Litoral tem formatos que possibilitam a sua empresa anunciar aqui e falar com toda a Baixada Santista? Acesse a nossa plataforma www.anuncioexpress.app e comprove. Solicite o contato da nossa equipe ou consulte a sua agência de publicidade. Anuncioexpress.app, a ferramenta que te auxilia a anunciar na TV.
A saúde começa pela boca e é por isso que nós, da Odontopraxis, redobramos os cuidados que sempre tivemos, mantendo o conforto e o carinho que os nossos pacientes merecem. Odontopraxis, especialista em implantes dentários, reabilitação oral e odontologia estética, e principalmente na sua saúde. Quem conhece a Odontopraxis, recomenda a Odontopraxis. Rua Guaibê, 40, na Aparecida, em Santos, com estacionamento no local. Cansados desse marasmo? Sábado, 11h45 da noite, tem SFT para aumentar sua adrenalina na Band. Nunca se deve complicar o que pode ser feito de uma maneira simples. Zilda Arnes. Que tal acrescentar novas e deliciosas receitas ao seu cardápio? Aqui no programa Sabores, você aprende a preparar muitas comidinhas saborosas de maneira prática e mergulha no maravilhoso universo da gastronomia e ainda adiciona leveza e diversão ao seu dia a dia. Sabores, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui na TV Tati, Band Litoral. O Santos estreou com vitória na pré-Libertadores. Agora o time só precisa de um empate no jogo de volta para eliminar o Deportivo Lara da Venezuela. Estamos na Vila Belmiro, onde o Santos finalmente venceu na temporada 2021. E foi justamente na partida mais importante que valia pela Taça Libertadores da América. Na noite desta terça-feira, 2-1 sobre o Deportivo Lara, jogo da segunda fase da competição sul-americana. O primeiro tempo foi muito disputado, terminou 0-0 e os gols ficaram para a etapa final. O Santos abriu o placar com Balieiro. Mas o time da Vila nem teve muito tempo para comemorar, já que o zagueiro Anzola empatou para o Deportivo Lara 2 minutos depois. Mas o Santos teve pernas e tranquilidade para chegar ao gol da vitória com o zagueiro Kaique. Foi o primeiro gol dele como profissional, vestindo a camisa do Peixe. Na semana que vem, o Santos enfrenta novamente o Deportivo Lara na Venezuela. Se ganhar ou empatar, estará classificado para a terceira fase. Mas, se o Deportivo Lara ganhar por 1-0, aí sim, quem garantirá a vaga será o time venezuelano. Qual a relação entre Covid e doenças dermatológicas? É possível detectar a Covid através de sintomas na pele? Segundo estudo da Academia Europeia de Dermatologia, urticárias, frieiras e erupções são as manifestações mais comuns observadas por dermatologistas. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje então com a doutora Natália Venturelli. Tudo bem, doutora Natália? Seja muito bem-vinda. Como vai? Oi, Roberta. Tudo bem, sim. Tudo certinho. Quando a gente fala, doutora, em Covid, quais são os sintomas que a gente tem, então, na pele? Essas descrições de lesões de pele Covid começaram lá no comecinho da quarentena, foi um estudo italiano, né, de pacientes internados, né, e começou a se observar que até 20% dos pacientes tinham lesão de pele, e a partir desse estudo foram feitos vários relatos de caso. E hoje a gente tem, assim, quase um dicionário dermatológico de lesões de pele relacionadas com Covid. Então, vai desde lesões vermelhas no corpo todo, que é um rash ou um exantema. Urticária também é descrita como sintoma de Covid. E tem algumas lesões em extremidades dos dedos, lesões avermelhadas, lesões parecendo catapora. Então, foram descritos até hoje vários tipos de lesões dermatológicas relacionadas com Covid. Algumas um pouco mais específicas e algumas mais comuns, mas que podem estar relacionadas com outras doenças. E aí a gente precisa enquadrar nos outros sintomas que o paciente tem para a gente falar que está relacionado com Covid. A gente tem, por exemplo, agora está se falando muito de novo da questão da dengue, né, doutora? E um dos sintomas da dengue são essas manchas pelo corpo. Daria para diferenciar manchas de dengue de manchas de Covid? Então, as lesões mais comuns do Covid, né, esse exantema, que é essa vermelhidão que acomete todo o corpo, ele pode estar relacionado a várias doenças. Então, a dengue, outras doenças virais como sarampo, rubéola, também tem esse exantema muito parecido, né? O que vai diferenciar são os outros sintomas.
ou um exame até, porque às vezes a paciente nem tem os sintomas de Covid, mas está com exantema, a gente vai ter que observar os outros sintomas para a gente fazer o diagnóstico. Porque o exantema ele pode estar relacionado até, não só com Covid, mas pode ser a medicação que o paciente está tomando. E como esses estudos são muito novos, às vezes não tem nenhuma uma biópsia, né? Pegar um pedacinho de pele e comprovar que é do Covid. Então, pode ser do Covid ou pode ser até da medicação. E como a gente está nesse momento com muita dengue, muito Covid, às vezes fica realmente um pouco confuso a gente fazer o diagnóstico. Se ele tem esse exantema, tem sintoma viral, tem perda de olfato, tem, né, sintomas respiratórios, a gente vai pensar em Covid, né? E quando a gente tem a dengue, né, a gente pode ter febre, dores no corpo, e pode confundir sim com Covid, e aí vai precisar fazer o exame para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. A gente está num momento de muitas incertezas, né, doutora? Agora a gente está falando dessas novas cepas, por exemplo. É possível da gente pensar em outros sintomas, além desses que a gente já conhece? Já se mencionou novos, não? Em relação à nova cepa, a gente ainda não tem estudo das lesões de pele, né? Uma coisa muito nova, mas que a gente acredita que os sintomas de pele sejam bem parecidos, né? Tem duas lesões de pele que elas são bem mais específicas de Covid, né? Uma é uma erupção de vesícula, que é como se fosse bolinha de água, parecida com catapora. É uma lesão que a gente tem que pensar em Covid quando a gente vê, porque ela é bem relacionada, e geralmente num paciente mais jovem e que tem uma doença moderada. E tem outra lesão, que é uma lesão que acomete pontas de dedos da mão e do pé, com uma vermelhidão, ou um arroxeamento, que pode ter até dor. Nesse caso, o paciente tem sintomas muito leves, às vezes ele nem tem alteração de PCR, ele não tem alteração de exame, mas tem essa lesão que é muito específica de Covid, né, e acomete muito pacientes jovens. Quando a gente vê essas lesões, a gente tem que pensar em Covid, mas em relação à cepa ainda tem muito pouco estudo. Doutora, todo mundo, a gente sabe que uma das orientações, e é uma orientação importantíssima, é o uso de máscara. Distanciamento social, higiene das mãos, mas o uso de máscara também tem causado muitas alergias. O que fazer numa situação dessa? Como identificar qual a máscara seria mais apropriada, então? As máscaras agora, desde o começo da pandemia, a gente começou a descrever isso como maskne, né? Que são as lesões de acne ou essas lesões mais alérgicas por causa do uso da máscara, que virou rotina e que tem que, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre isso e usar as nossas máscaras de uma maneira adequada. Em relação aos pacientes que têm essas lesões, o que acontece? A máscara, ela oclui, né? E ela faz uma oclusão das glândulas da pele, e aí começam a aparecer as acnes ou essas dermatites em volta da boca, nessa região que está em contato com a máscara. Para a gente evitar isso, a gente precisa redobrar nossos cuidados com a pele, de limpeza, de tonificação, de hidratação e de proteção dessa pele. E quando for escolher a máscara, né, preferir uma máscara de algodão, trocar essa máscara com uma frequência em torno de 2 horas, ou quando a gente percebe que ela está úmida, né? Higienizar essa máscara de uma maneira adequada, evitar amaciantes e produtos químicos que fiquem em contato com essa máscara, preferir o sabão neutro, né? E branquinho, igual a gente lava a roupinha de bebê, para que a gente deixe essa máscara limpa e sem produto, porque ela vai ficar muito tempo em contato com o nosso rosto. Mas se mesmo assim os sintomas persistirem, essa pessoa ainda tiver lesões, é bom que ela procure um especialista, porque em alguns casos a gente precisa medicar essa paciente. Uma situação difícil, né, doutora? Doutora Natália, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para a senhora. Obrigada, Rô. O Tarde Cidade fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode participar com a gente, mande sua denúncia e sugestão de pauta pelo WhatsApp 996570636. Participe com a gente, um abraço e até amanhã. Tati Cidade. Oferecimento LID.
Quem é líder participa. Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes.